noite sombria e pesada, algum bom cristão caridoso, junto a uma ruína abandonada, enterra teu corpo vistoso. Na hora em que as estrelas, alheias, castas, fecham o olho ao dia, a aranha aí faz suas teias e a cobra seus filhotes cria. Sobre tua cabeça maldita escutarás todo o ano a grita de infindos lamentos de lobos e bruxas famélicas, vivos arroubos de velhos lascivos e obscuros projetos de roubos. Quem vos fala é o seu anfitrião, o cáustico, e sejam muito mal recebidos ao primeiro episódio de Comentários Solenes. O verão está com seus dias contados e a nossa história começa com o anúncio da nossa patrocinadora de hoje, a Universal. Isso dá felicidade. Não, essa não. A outra. E logo somos introduzidos à nossa protagonista, interpretada por Kate Hudson, chamada Luana Piovani. E a primeira coisa que vocês precisam saber sobre Luana é que ela é uma enfermeira que se dispõe a cuidar de pessoas de mais idade, e uma de suas funções é justamente ler para os desafortunados que se encontram sob os seus cuidados. E como vocês podem ver, a leitura é tão eletrizante e dinâmica que eles preferem ser despachados logo em seguida. Mas sabe o que eu gostaria que alguém lesse pra mim antes de eu morrer? Vou liberar uma vaga aí nos comentários, vamos ver quem é que vai se habilitar. Pois este senhor, como é o caso de tantos outros, foi jogado neste hospital, nesta clínica, e ele não tem para com quem deixar os seus pertences, e Luana Piovani se encarrega de levar os pertences para casa, provavelmente para fazer uma grande e boa venda de fundo de quintal. E a segunda coisa que vocês precisam saber sobre Luana é que ela se encontra extremamente desgostosa com seu atual emprego. Isto porque, vejam só, ela é uma pessoa de muita humanidade. Ela sente falta desta ligação entre paciente e cuidador que o hospital simplesmente não consegue fornecer a ela. E é por isso que quando ela vê um anúncio de $1.000 semanais para cuidar de um idoso, ela pica a mula dela rapidinho. Pois é, parece que o capitalismo venceu, vence e vencerá. Pois é, ela atravessa o país com o seu belo fusquinha vermelho e um chaveiro escrito Live Fast, Die Young. Será que isso é presságio? E chegando lá, ela se depara com um casarão enorme, imponente e ameaçador. E provavelmente a locação mais barata de Hollywood nessa época, porque eu consigo lembrar agora de cabeça de 2 filmes de terror lançados mais ou menos nessa época com essa mesma casa. O Massacre da Serra Elétrica, tá? E Meninas Malvadas. E por se tratar de um filme de Kate Hudson, não poderia faltar um momento de comédia romântica. Ela encontra este advogado que será o seu partidão até o final do filme, ou quase. Ele derruba uma série de documentos no chão, porque ele é paspalho. Ela pega as coisas do chão para ajudar o paspalho. E de quebra somos contextualizados em relação à situação dos donos daquela casa. Os donos são um casal de idosos e o senhor, devido às complicações de um derrame, não consegue se comunicar, não consegue andar e tem pouco tempo de vida. E agora, eu gostaria de abrir espaço para uma enquete. Quem vocês acham que tem mais sorte nesta equação? A senhora, que nunca mais vai perder 1 hora de seu dia levando seu querido marido até o banheiro, segurando, apontando e chacoalhando? Ou o senhor que nunca mais vai ter o destino de seu penteado decidido por terceiros? Façam suas apostas. Não. Na verdade, não quero me antecipar com nada. Não. Nós devemos sempre ser muito cautelosos em relação às senhoras brancas, sulistas, cujo sobrenome termina com X de Cooks. Mas para nossa sorte, nenhuma das duas gosta muito uma da outra de início. Nada como desprezo mútuo. Mas é claro que isso não impede a nossa protagonista de aceitar o emprego imediatamente. Hora da mudança, Luana Piovani leva o seu fusquinha para abastecer num posto de gasolina e lá ela se depara com o seu maior medo. Uma velha cega. Pois é. Quem diria que a nossa protagonista não passa de uma capacitista. E o dono do posto de gasolina até tenta alertar a nossa protagonista de algum mal iminente, só que ele faz tudo em francês e, convenhamos,
Ela é uma mulher branca estadunidense. Ela não vai aprender uma nova língua só para poder se comunicar com minoria. Ela não vai. E agora eu acho de extrema importância que nós enumeremos algumas red flags que serão importantíssimas para o bom andamento da narrativa a partir de agora. A primeira red flag é quando a protagonista percebe que existem muitas marcas de espelhos nas paredes da casa, porém sem nenhum espelho por perto. E ao contrário de vocês, a minha preocupação não é onde estão esses espelhos, mas sim, pra que todo espelho? Veja bem, se você tem uma luz natural legal entrando na casa, aquela luz bacana que entra pela janela da casa, à medida que você vai se afastando da luz natural ou o sol vai se pondo, você vai vendo o seu reflexo deteriorando nos espelhos à medida que você se afasta. Sabe, você vai vendo umas marcas de expressões que não eram pra estar ali, umas linhas que deformam o seu semblante. Isso vai dando uma acabada na autoestima da gente. Por que tanto espelho, cara? A segunda red flag é quando o Senhor segura firmemente o pulso da nossa protagonista, assustando-a. E a terceira red flag é quando a senhora deixa claro o seu desgosto para com pessoas tatuadas. E eu adoro que ela comenta sobre isso. Ela diz: eu sei que vocês jovens estão sempre se furando com agulhas. Eu pensei, papo de heroína a essa hora? No que a nossa protagonista retalia: pois é, eu sou bastante desenhada, mas não em lugares que você poderia ver. Legal. Mas conversa vai, mais conversa vem. Descobrimos que os verdadeiros donos daquele casarão eram um casal de irmãos e cujos retratos estão também espalhados por vários cômodos da casa. E eu sei que a princípio isso pode não parecer uma red flag pra vocês, mas aguardem, estamos recém no começo. E agora vamos entender o motivo do porquê do nome da nossa história. Acontece que a senhora oferece uma chave mestra para a nossa protagonista, que abre todos os cômodos da casa, com exceção de um, que fica secretinho no sótão. E como é que ela descobre isso? Não foi perguntando pra velha, não, e a velha não dá essa informação de mão beijada. Não, foi bisbilhotando, ela é curiosa. E ela vai tirar satisfação com a velha, querendo saber o porquê deste lugar estar fechado. E aqui eu vou defender a geriátrica. Minha filha, você foi contratada para uma única função: cuidar do marido desta mulher. Reduza-se a sua insignificância. Mas a geriátrica é muito mais elegante que eu. Ela explica que foi lá que o seu marido teve o tal do derrame e por isso que o lugar fica trancafiado, proibido para qualquer tipo de visita. Ela dá um migué, conversa mais um pouquinho e diz que se a Luana quiser mais informações sobre isso, que fosse perguntar para o marido dela. Isso não vai acontecer porque o cara não fala. Ele não fala nada porque ele não pode, entendeu? Desculpe. Aí somos deslocados para o período da noite e vemos a nossa protagonista se arrumando para dormir. Mas isso é um momento totalmente gratuito e é só pra ver o corpo da diva. E essa é uma daquelas noites em que só o que gostaríamos era de ter um sono pesado, semelhante a um estado de repouso eterno. Mas é claro que isso não será possível para ela, pois ela ouve uns barulhos suspeitos vindo do telhado. Ela vai checar e vejam só, é o seu velho de estimação rastejando-se. E assim, geralmente é assim que termina uma festa, não como ela começa. De qualquer maneira, o senhor despenca, Luana vai prontamente ao seu socorro, esperando que ele não tenha cedido a osteoporose. A senhora chega, manda a Luana voltar para o andar de cima, buscar a cadeira de rodas do velho no quarto dele, e ela encontra uma mensagem nos lençóis de cama. Um grande e alarmante pedido de socorro. E cá entre nós, se essa não é a mãe de todas as red flags, eu sinceramente não sei o que é. Passado esse sustinho, no dia seguinte, ele aparece de novo, o nosso querido Law and Order Senior Rights, e ele tá cada vez mais atraente, mas talvez isso seja só o resultado dos meus remédios. E num momento de vulnerabilidade, Luana explica o porquê de seu complexo de Salvador. Ela tinha problemas com o falecido pai. Mas cá entre nós, se você perguntar pra qualquer brasileiro médio, você descobre que todo mundo tem problema com o pai de um jeito ou de outro. Ou seja, foda-se ela. Além disso, ela ensaia alguma preocupação em relação à dinâmica dentro daquela casa, porém, ela chega. Sim, ela mesma.
a nossa querida matriarca. E é claro que ela chega, afinal de contas, o que nós precisamos é de confidencialidade parcelada. E ela percebe que existe algo de estranho e podre no reino da Dinamarca e no comportamento da nossa protagonista, mas ela vai deixar de lado. Por enquanto. E agora nós temos um momento de investigação totalmente não solicitado e que poderia estar sendo evitado se Luana Piovani entendesse que não tem obrigação nenhuma para com este velho, ainda que seja John Hurt e que eu respeite muito, porque afinal de contas ele é o meu herói de infância. Ele fez o Rei de Chifres numa animação da Disney esquecidíssima chamado O Caldeirão Mágico, e que eu sempre quis que tivesse um live action, mas isso não vai acontecer porque a Disney morreu de vergonha desse filme, do fiasco que foi o lançamento dele na década de 80, e isso me frustra bastante, sabe, porque eu nunca tenho os meus desejos atendidos, e esse é só mais um deles. Enfim. E mesmo levando isso em consideração, ela ignora totalmente. Mas ela segue com seu plano e faz uso de um truque disseminado desde o surgimento de todos os cartoons do mundo. O truque do grampo. Sim, ela consegue destravar a entrada para a porta do sótão com um grampo de cabelo e lá, naquele lugar, ela encontra os seguintes elementos cênicos. Espelhos por toda parte, ossadas de animais diversos, bonecas com a boca e os olhos costurados, um caderno de fotos carcomido e um LP, tendo estes dois últimos uma espécie de símbolo de magia cerimonial. No entanto, se a nossa protagonista não parece nem um pouco comovida ou chocada, então por que nós deveríamos estar, não é mesmo? Mas eu fico comovido, cara. Lembra muito meu quarto de infância, cara. Corta. Luana ouve os LPs, umas gravações experimentais estilo de Amanda Galazo ou o áudio do massacre de Jonestown, e imediatamente corre para relatar as suas peripécias neste quartinho de 7 minutos do paraíso, ou o oposto, para a sua bestie. E esta, munida de informação, explica à nossa protagonista, com zero informação, totalmente ignorante, que aquilo se trata de um quarto de Hoodoo. E é aqui que o subtom de intolerância religiosa começa. Calma, é sutil. Quase imperceptível. Mas tá lá. Luana, no entanto, com um tom de incredulidade, diz o seguinte: só lhe afeta se você acreditar. A sorte dela é que ela não sabe em que tipo de narrativa ela se encontra, mas nós, que sabemos, também sabemos que não é assim que a banda toca. Ah, não é mesmo? Mas por precaução, a nossa bestie leva a protagonista para uma dessas lojas de artigos religiosos e mágicos que se esconde sob uma fachada de uma lavanderia. E eu achei isso ótimo, porque me lembra muito de uma vez em que eu e alguns amigos fomos para uma rave que se escondia sob uma fachada de uma tabacaria. Bons tempos. O ano de 1488 foi o melhor ano da minha vida. E a partir de agora, Luana toma como missão particular ajudar este velho e infernizar a vida desta geriátrica. Começando por colocar todos os espelhos nos seus devidos lugares novamente. A velha quase tem uma combustão espontânea, obviamente, mas é obrigada a explicar as origens do lugar e por que as coisas estão ordenadas do jeito que estão. E a história é a seguinte. Os Estados Unidos atravessavam a sua era escravagista, e o primeiro residente do casarão era um cara muito rico e muito mau. Pois bem, lá ele vivia com seus filhos e um casal de empregados, Mama Cecile e Papa Justify. Ambos feiticeiros poderosíssimos. Certa noite, uma dessas em que todos se divertem na festa, menos a classe operária, descobriram o casal envolvendo as crianças num ritual. E não seria sequer preciso dizer que aquela seria a última vez que ouviríamos A Meia-Noite de Pablo e Glória.
Ou não, porque depois do ocorrido só desgraceira no berço familiar, os filhos cresceram e venderam a casa e de quebra criou-se a lenda de que o casal mágico aparece nos espelhos. Entendeu, Luana? O porquê da nossa preocupação, caramba? Entendidos os fatos, eu gostaria de abrir uma roda de discussão para que possamos debater acerca da nossa protagonista. Ok? Ok. Além de só atrapalhar os esquemas da velha, ela tem uma maneira um pouco torta de demonstrar preocupação e querer prestar apoio. Pois no momento de intimismo em que ela está dando banho no seu velho de estimação, ela resolve testar a mística dos espelhos e aponta o espelho pro velho e ele quase entra em combustão espontânea também. E honestamente, o que quer que aconteça com ela a partir de agora, eu espero que seja sempre o pior. Além disso, ela volta à loja de artigos religiosos com o intuito de buscar alguns itens para engrossar o seu caldo de exorcismo que ela pretende aplicar no velho. Afinal, ela percebe que talvez a coisa deva ser resolvida em outro plano. E mesmo assim, ela trata a dona do lugar com tamanho desdém e toda a crença vigente com muito desrespeito mesmo. E a Bestia até tenta dar a letra pra ela, dizendo: ele não é o seu pai, Luana! Pois ela vai lá, manda ver no ritual, com seu característico excesso de interesse e empolgação, e não é que apesar da total incredulidade, o ritual dá certo. Pois é, o velho consegue falar e descobrimos, enfim, que sim, a culpada disso tudo é o Will Herring. Que a culpada disso tudo é a matriarca. Porém é tarde demais para maiores explicações, pois a velha chega e empata foda. Aí nós temos um momento onírico, super de importância maiúscula para essa história. Aí o que acontece depois? Ah, sim. A nossa legalmente loira, com o advogado em mãos, vai ao encontro da antiga cuidadora do velho para descobrir nada de muito relevante que a gente já não soubesse antes da bosta ser jogada diretamente no ventilador. Mas a Luana, gente, a Luana, ela é uma das pessoas que ela não precisa de uma primeira, nem de uma segunda, nem de uma terceira, nem uma quarta. Não, não, não. Ela precisa ouvir uma quinta voz para se certificar de que tem problema no ar. Então ela se dirige até o posto de gasolina para encontrar aquela velha que ela teve medo antes, e não é que ela deixa todo o seu capacitismo de lado para poder ouvir o que essa senhora tem a dizer, e ela tem a dizer coisas muito importantes, apesar de ela só querer ficar na paz do Senhor para ouvir os seus discos do Vitas. Parece que os símbolos que nossa protagonista viu nos LPs e no caderno no sótão fazem parte de um ritual de conjuração que prolonga a vida daqueles que o realizam. Mas para que eles sejam executados, são necessários sacrifícios humanos, vulneráveis, que não falam, uma cadeira de rodas, que tem medo de espelho. Mas assim, eu não consigo vilanizar essa mulher, vocês me desculpam. Ela só quer viver mais um pouco, no fim das contas. Só porque a gente envelhece, a gente tem que parar de ter aspirações e de querer atingir novas metas? Cara, ainda tem muita pra mamar. Ih, gente, muita pra mamar. E agora, Luana volta para casa determinada a arrancar o seu Figueirinha das mãos dessa velha assanhada, e elas têm um embate psíquico na sala de jantar que se assemelha muito a... eu ia dizer a melhor, mas é a única boa cena de X-Men no confronto final com a Jean Grey e o Dr. Xavier, que culmina com Luana Piovani jogando um pouquinho de Boa Noite Madrasta no chá da velha para impedi-la de segui-la no seu trajeto em direção ao velho e a saída. Acontece que não só a Luana não consegue passar com seu fusquinha pelos portões, ela se vê obrigada a deixar o velho de escanteio por um tempo nos abrigos do jardim e buscar ajuda com o advogado. E em meio a uma chuva torrencial, que eu não sei de onde surgiu, eu não sei pra quê, efeito dramático talvez, ela parte em direção à casa do seu amado só para descobrir que ele não é amado e não é advogado também. Na verdade, ele tá coligado com a Hebe Camargo da bruxaria afro-americana. Agora vem cá. Se você acha, meu querido espectador, que está tendo um dia ruim, eu gostaria de lembrá-lo tudo que a nossa protagonista já passou. Se me permitem. Desperdício de gasolina, encontro tete-a-tete com o seu medo irracional de senhoras incapazes de enxergar devido a uma condição natural, envenenamento geriátrico, sequestro geriátrico, tentativas frustradas de fuga, potencial hipotermia e o pior, desilusão amorosa. Enfim, a protagonista que temos foge bastante de um lado para o outro agora do advogado e da senhora, que por sinal está muito bem, obrigado. Mais ou menos.
Ela não tá conseguindo utilizar bem uma perna, afinal de contas ela foi só jogada do segundo andar, big deal. E a nossa loira, muito esperta, consegue bloquear o caminho dos nossos inimigos com bastante pó de tijolo. E assim, pra quem não tava acreditando em nada, não faz tanto tempo atrás, tá dando certo esse teu truquinho, né, Luana? Oh. Porém, como diriam na Turma da Mônica, tudo vai para as cucuias, pois a nossa protagonista é encurralada no sótão, lugar do sacrifício. E o sacrifício era ela. Esqueci de avisar. Não era o velho. Que, por sinal, eu não sei qual é o paradeiro dele no momento. Por fim, descobrimos que a tramóia era simplesmente genial. A magia cerimonial de Mama Cecile e Papa Justify permite ao conjurador que ele consiga transferir a sua alma para o corpo do sacrificado. Eles fizeram isso lá atrás com as crianças, vocês lembram bem dessa história. Porém, com seus corpos definhando à medida que o tempo passava, eles viram o casal de idosos, gostaram, quiseram, agarraram. Porém, agora que os corpos dos mesmos não estavam mais naquelas condições, Papa Justify foi o primeiro, mais rápido, viu o corpo do advogado, também gostou, também quis e pegou. E Mama Cecile, depois de muito procurar, viu esta menina, a querida Luana Piovani, e também gostou, quis e agarrou. É muita bissexualidade subliminar, ai que delícia. Por fim, Justify e Cecile estão prontos para mais uma série de empreitadas em seus novos disfarces meio inexpressivos e moribundos, e tudo isso patrocinado pela Universal e pela Rede Manchete de televisão. E vou deixar de lado por alguns segundos o arredio tom de intolerância religiosa desta história para dizer que um casal de escravos afro-americanos passando a perna num bando de estadunidense sulista branco conservador é a coisa mais heavy metal de que já ouvi falar. É a retomada do rock and roll pela qual eu tanto ansiei. É chegado o fim de mais uma história. Eu espero que vocês tenham os piores sonhos imagináveis.